Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 20. É apenas um versículo em que o Senhor vai dizer a seguinte frase para o povo de Israel: ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Essa frase também vai aparecer em outro trecho da Bíblia, que é lá em Deuteronômio 16:16. E quando eu li esse versículo, saltou aos meus olhos, falou muito comigo. E eu gostaria de compartilhar hoje aquilo que o Senhor falou ao meu coração. O contexto desse versículo eram as festas sagradas, né? Porque naquele tempo o povo de Israel deveria participar de algumas festas principais, como a festa dos pães asmos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. E nessas festas o povo deveria se apresentar diante de Deus como uma oferta voluntária. Essa oferta, ela não era imposta, mas era uma oferta que deveria ser proporcional às bênçãos que aquele povo tinham recebido de Deus, que eram inúmeras bênçãos, né? Claro, como nós já sabemos. E hoje em dia, aqui para nós, as mãos cheias representam gratidão, representam reconhecimento, representam a adoração verdadeira, o louvor verdadeiro, o único que é digno, né, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, é a nossa devoção a Ele. E apesar de a gente não estar mais na antiga aliança, né, essa frase, ela também representa um princípio eterno, porque diante de Deus nós nunca devemos chegar de forma vazia, de forma indiferente ou descomprometida. Não devemos ir a Deus de qualquer jeito, né? Precisamos sempre estar de mãos cheias na presença do Senhor, entregando a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa rendição, todo o nosso coração, porque o Senhor também é digno do trono do nosso coração. Ele é digno de tudo de nós. Outro versículo que eu li que me chamou bastante atenção, e aí eu fiz o comparativo desses dois versículos, tá lá em Levítico, capítulo 22, versículo 22, que vai dizer assim: não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Então, Deus exigia que aqueles animais ali oferecidos em sacrifício fossem perfeitos, fossem sem defeitos. E isso simbolizava a pureza e a santidade necessária para se aproximar de Deus, né? Oferecer um animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, né, cheio de feridas, doente, seria ali um desrespeito a Deus, porque significava dar para Deus o resto, o pior, algo sem valor, algo que não prestava, algo que era indigno perante quem Ele é. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o soberano entre os soberanos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele merece o melhor, né? E mesmo que nós não estejamos mais debaixo da lei de Moisés, o princípio espiritual permanece. Que princípio? Que Deus continua esperando que nós não o busquemos por interesse ou por obrigação ou por imposição, que nós nos apresentemos diante dele com um coração sincero, com um coração quebrantado, totalmente rendidos em sua presença, porque Ele é digno de tudo de nós, e que nós ofereçamos o que nós temos, né? Às vezes nós não temos muita coisa para oferecer, mas às vezes temos nosso tempo, nossos dons, a nossa vida, o nosso coração. Nós temos isso para oferecer para o Senhor. É claro que diante de tudo que Ele é, isso se torna pouco, mas é o que podemos oferecer, então que venhamos oferecer tudo o que temos a Ele, né? Isso tem falado muito comigo, porque às vezes a gente se conforma com o pouco que damos ao Senhor, né? A gente pode perceber ali durante o nosso dia tão corrido que às vezes a gente ora ali 1 hora, né? Lê alguns capítulos da Bíblia, e aí mesmo que durante o nosso dia a gente tenha algum tempinho a mais sobrando, a gente já busca fazer outra coisa que não ir aos pés do Senhor. A gente já fica com aquela coisa, né? Aquela consciência de, eu já orei, eu já li a Bíblia hoje, não vou fazer mais nada. A gente se conforma com o pouco que nós damos para o Senhor, e não é dessa forma. O Senhor merece o nosso melhor, né? E além desses versículos, eu gostaria de compartilhar um testemunho também que não é meu, é do pastor Luciano Subirá. Eu não sei como é a vida dele diante de Deus, mas eu assisti um testemunho dele recentemente e falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque tem tudo a ver com os versículos que nós acabamos de ler. Nesse testemunho, ele diz que em um determinado ano de sua vida, ele falou para o Senhor, era numa virada de ano, e aí ele falou para o Senhor que
naquele ano ele oraria mais, ele se dedicaria mais à prática do jejum, à leitura da palavra, que ele buscaria mais, né? E dito e feito, passou-se alguns meses daquele ano, e aí ele estava orando, jejuando, lendo a palavra, mas em um dado momento ele percebeu que o seu ministério não estava dando frutos, ele não estava sentindo a unção que vem de Deus, ele não estava sentindo graça da parte de Deus, não estava vendo derramar de Deus na sua vida, apesar de toda aquela busca, né? E aí ele, em um dado momento, foi diante de Deus e perguntou para o Senhor o porquê daquilo tá acontecendo, porque que ele não estava vendo grandes mudanças na vida dele, sendo que ele estava buscando. E ele sentiu o Senhor falando ao seu coração que ele não estava vendo grandes mudanças, que ele não estava vendo derramar de Deus na sua vida, porque ele estava buscando melhorar a sua performance espiritual, no sentido de, eu tô quebrando aqui os meus recordes pessoais, né? Eu tô orando mais, eu tô lendo mais a Bíblia, eu tô jejuando mais tempo. Mas o Senhor disse que isso não bastava, que isso não era o suficiente, que o tempo que ele estava passando ali com Deus não significava qualidade, né? E que Deus queria dele era que ele buscasse até que nada mais importasse, que ele buscasse ao Senhor até que nada mais importasse. E isso gerou até o título de um livro dele, que é Até que Nada Mais Importe. E da mesma forma que o Senhor falou com ele, né, nesse testemunho, o Senhor fala conosco, né, hoje, que não adianta a gente buscar o Senhor só para melhorar a nossa performance, a gente passar mais tempo orando. Claro que é importante a gente orar, e quanto mais a gente orar, ok, muito, muito bom. A gente ler mais, a gente jejuar mais, congregar-nos mais, mas só isso não basta se a gente tá fazendo isso só para melhorar a nossa performance, se a gente tá fazendo isso só para quebrar os nossos recordes. Isso não basta perante o Senhor, porque Ele vê as nossas ações, mas Ele também vê o que tá aqui por trás do nosso coração. Ele vê qual o intuito pelo qual a gente tá fazendo essas coisas. E o Senhor nos convida hoje e sempre, todos os dias, para que a gente busque a Ele até que nada mais importe, sabe? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, como diz o versículo, porque não é hora mais de olhar para trás, de pensar no que a gente fez ou no que a gente deixou de fazer, no nosso passado, nas coisas que ficaram para trás. É hora de avançar, de seguir firme, de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, porque Ele está às portas e nós precisamos nos dedicar ao Senhor, para que quando Ele vier, a gente mostrar as nossas mãos cheias, né, também diante dEle quando Ele voltar, para nos buscar e nós apresentarmos as nossas obras e dizer, Senhor, olha, foi isso aqui que eu fiz para o Senhor, não foi muita coisa diante de quem Tu é, diante de quem Tu merecia, mas eu me entreguei, eu me doei, eu me dediquei, eu dei tudo de mim, sabe? Tá na hora da gente despertar, da gente acordar, da gente fazer mais pro Senhor, e essa palavra é pra mim, tanto que o Senhor falou comigo, e eu sei que é pra mim, que eu preciso fazer mais, que eu preciso me dedicar mais, que eu preciso focar mais no Senhor, sabe? E buscá-lo, sem se importar com o resto, sem olhar pros lados, e apenas focando o Senhor, e pensando nas coisas que são do alto, e seguindo firme no caminho que Ele designou para nós de antemão, para que nós trilhássemos por Ele, para que nós andássemos por Ele, seguirmos firme no propósito que Ele estabeleceu para nós. É hora de nós despertarmos, é hora de buscarmos ao Senhor até que Ele venha. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar aí no coração de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E é isso, é tempo da gente buscar o Senhor, da gente passar mais tempo com o Senhor, mas não focar apenas em quantidade, e sim em qualidade, naquilo que nós estamos entregando ao Senhor, na nossa verdadeira entrega, devoção, rendição verdadeira, né? Que possamos entregar ao Senhor um louvor, uma adoração genuína, aquela que vem do nosso ser, do nosso coração, porque Ele tá vendo o que tá aqui dentro também. É hora de nos derramarmos perante a Sua presença, porque Ele é digno de tudo. Não há ninguém que se compare a Ele, não há ninguém que chegue aos pés dEle, não há ninguém, só Ele que é digno de tudo de nós. Às vezes a gente consegue se esforçar por tantas coisas dessa terra, tantas coisas dessa vida, a gente dá
tudo de nós, dá o nosso tempo. Meu Deus, a gente fica exausto com tantas coisas dessa terra e não conseguimos nos esforçar, nos desgastar perante aquele que é digno. Ele é digno de tudo de nós, do nosso cansaço, do nosso esforço, da nossa exaustão. Ele é digno e a gente precisa enraizar e fixar isso na nossa mente. Amém? Glória a Deus.